Como a nossa mediadora já me apresentou, né, eu vou falar sobre a iniciativa, então, do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco. Vou compartilhar a minha tela. E, bom, o Geoparque Quarta Colônia, ele é, da perspectiva da Universidade Federal de Santa Maria, uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável. Para além do que ele representa a nível internacional e de certificação, ele é um projeto estratégico e institucional desta universidade, em conjunto com o consórcio de municípios, de 9 municípios, que compõem o Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia. E os 3 eixos-chave que nos guiam nesse trabalho são a conservação do patrimônio, a geração de renda através do turismo e a perspectiva da educação, de por onde essas outras ações, por onde a conservação do patrimônio e a geração de renda do turismo, elas conseguem chegar na comunidade. A título de reforçar, né, o conceito do geoparque, do que vem a ser um geoparque, né, buscando também esse resgate histórico da própria Unesco, de como essa organização via o seu patrimônio até alguns anos atrás e como passa a ver o patrimônio mundial a partir da perspectiva do geoparque, que até nessa comparação, né, dos patrimônios, do patrimônio cultural, do patrimônio biótico e agora do patrimônio abiótico, né, do patrimônio geocientífico, existe então essa mudança de perspectiva da própria Unesco de ver que a conservação do patrimônio, a conservação da natureza, a conservação do patrimônio histórico, ela precisa ir além de cercar ou isolar esse patrimônio e proibir que as pessoas convivam com esse patrimônio, né? O Geoparque, ele surge numa tentativa de articular e de envolver as pessoas das comunidades com o seu patrimônio, né? Então, da mesma forma que existem aí hoje 1.121 sítios de patrimônio mundial da humanidade, que são muitas vezes patrimônios históricos tombados ou reservas da biosfera, né, em mais de 120 países, que isolam, né, que tratam a conservação do patrimônio de uma forma. Surge, então, a partir de 2015, essa perspectiva de geoparque, que até hoje eram 169 no mundo, e hoje ocorreu a cerimônia da Unesco de certificação de mais 8 geoparques mundiais em 45 países do mundo, e o Brasil, então, passa a ter, a partir de hoje, do dia de hoje, 3 geoparques oficiais certificados pela Unesco. Até então, havíamos apenas um, né, o Geoparque Araripe, e a partir de hoje temos o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul e o Geoparque Seridó também certificados. Então, um geoparque é uma certificação que é dada pela Unesco, concedida, né, pela Unesco, para um território que tenha um patrimônio geológico ou paleontológico com uma raridade internacional, ou seja, precisa ter um patrimônio singular, único no mundo, mas que isso por si só não basta, esse é o pré-requisito básico, né? Mas é preciso envolver os outros patrimônios desta comunidade, desse território, o patrimônio cultural, o patrimônio natural, precisa ser um território e não uma área ou um ponto isolado, porque precisa ter gestão, precisa ter administração política administrativa, é preciso pensar aquele território com aquelas pessoas como um todo e não como uma área isolada, né? Precisa, obviamente, passar pela educação
e precisa também gerar renda a partir da conservação desse patrimônio. Então, de que forma a comunidade se apropria do seu patrimônio, conhece, gosta, conserva e gera renda a partir do que é seu, né? Então, esse é o ciclo que a Unesco espera que um município, ou um conjunto de municípios, ou um território tenha para que possa receber essa certificação, esse selo de qualidade de que, bom, neste lugar, nesse território, existe uma estratégia de desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento endógeno, não é um desenvolvimento a qualquer custo, a qualquer preço, não é um desenvolvimento de alguém que veja este potencial e faça grandes investimentos, é um turismo de base local, não é um turismo de massa, é um turismo e uma geração de renda respeitando a identidade dessas populações, dessas comunidades, né, respeitando o patrimônio cultural e natural que existe ali. Então, a título de rede de América Latina e Caribe, né, são hoje apenas 10 geoparques mundiais, dos 174, 176 que existem no mundo. O nosso mais próximo até hoje era o Geoparque Grutas del Palácio, né, no Uruguai, mas a partir de hoje temos, então, o Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul e o Geoparque Araripe, que passam a integrar a rede mundial e a rede latino-americana de geoparques. O território da Quarta Colônia, do qual nós estamos falando, ele é composto por 9 municípios, então, ele tem uma área de quase 3.000 quilômetros quadrados e 62 mil habitantes. Está distante cerca de 50 quilômetros do município de Santa Maria, onde fica a Universidade Federal de Santa Maria, e distante quase 300 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Essa proposta, essa estratégia de desenvolvimento regional e essa busca pela certificação como geoparque, ela já é de longa data, ela já tem movimentos aí há mais de 10 anos, né? Ela inicia em 2008, passa por várias etapas, várias movimentações, por iniciativa deste consórcio, da união desses 9 municípios, e hoje, ou melhor, a partir de 2019, o Geoparque Quarta Colônia, assim como o Geoparque Caçapava, que em seguida o professor André vai comentar, eles passam a ser projetos estratégicos da Universidade Federal de Santa Maria, e isso faz com que a universidade mude e invista mais pessoas, mais recursos e direcione as suas ações para esse território em busca dessa certificação. E, a partir disso, em 2020, então, o território sinaliza à Unesco de que está se organizando para ser um território, um geoparque. Em 2021, enviamos, com a ajuda de várias pessoas que acompanham aqui esse evento, a professora Medianeira também, né, elaboramos esse dossiê de candidatura à Unesco, e hoje, 2022, aguardamos, então, a visita dos avaliadores da Unesco para que confiram, né, em loco, se o que listamos nesse dossiê realmente condiz com a realidade do território. E por óbvio, né, um dossiê bastante amplo, bastante complexo, que aborda questões desde o patrimônio geológico e paleontológico até formas de economia regional sustentável, de economia solidária que existem nesse território com as comunidades. Institucionalmente falando, né, enquanto Universidade Federal, então, há algumas áreas de atuação que passam a direcionar as suas ações para esse território. Então, temos aí desde a educação física, a paleontologia, a história, o design, a arquitetura, ciências contábeis, agronomia. Então, são uma série de áreas do conhecimento que passam a direcionar ações e projetos
para esse território, para os 9 municípios ou para um ou outro desses 9 municípios. Alguns dados que possuímos até o ano passado, né, 2021, foram 3 anos como projeto estratégico, então já temos mais de 90 projetos fomentados, projetos de extensão universitária fomentados para essa área. Temos aí mais de 500 pessoas envolvidas diretamente da universidade, professores, alunos, técnicos administrativos, e temos aí um investimento também de mais de R$ 400 mil em custeio para que esses projetos possam acontecer, em transporte, em bolsa de estudante, em alimentação, em impressões de materiais, enfim, o que foi investido pela instituição. Em contrapartida, também esse consórcio dos 9 municípios, né, é preciso que eles também queiram que essas ações aconteçam, é preciso que isso seja construído de forma bastante dialogada e coletiva com eles. Então, já teve nesse período também aí um investimento financeiro da parte dos municípios e uma garantia deste consórcio de um financiamento, uma fonte de renda fixa para que esse projeto aconteça, e também porque é um pré-requisito da própria Unesco de que o território, que um geoparque precisa ter a sua renda garantida, né, uma fonte de renda específica e própria. E com todas essas ações, né, hoje a gente consegue mensurar em torno de pelo menos, né, 9 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que são atendidos de forma direta neste território a partir da proposta do Geoparque, né? Então, é uma gama, uma série de áreas que consegue, do conhecimento que consegue contemplar diversos ODS, né, também na linha e ao encontro do que nos propõe a ONU. Mas falando mais especificamente sobre o patrimônio, sobre o território da Quarta Colônia, aqui, então, é o motivo pelo qual este território pode começar a se organizar para ser um geoparque. Nesse território foram encontrados e são encontrados quase que diariamente, né, semanalmente, os fósseis dos dinossauros mais antigos do mundo. Né? Então, não por nada, essas descobertas, elas já estampam jornais de circulação e de grande reconhecimento internacional, né? Como revistas científicas também, como a Nature, de uma importância bastante significativa, grande, né, no meio científico, que acabou culminando, então, com uma certificação também do Guinness Book, que é um reconhecimento, então, mais popular desse patrimônio que existe nesse território, né? Então, esse é o motivo pelo qual a Quarta Colônia começa a se organizar e começa a ver que, bom, podemos tentar ser um geoparque mundial da Unesco. Para isso, existe hoje lá nesse território o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, o CAPA, onde esses fósseis, né, eles estão salvaguardados, né, eles estão depositados nesse centro de pesquisa, que tem uma pequena amostra e que movimenta, né, atrai aí turistas e curiosos interessados, tanto das comunidades do entorno, quanto de outros países, né, que vêm conhecer os fósseis, né, dos dinossauros, dos bisavós dos dinossauros do Jurassic Park, né, então são fósseis do período Triássico, são fósseis com mais de 230 milhões de anos e que contam uma história de evolução do nosso planeta, né, do planeta Terra, que nós não saberíamos se eles não estivessem sendo descobertos ali. Então, isso tem um valor patrimonial gigante, isso precisa ser conservado, mas isso não pode ser conservado ou é impossível conservá-los isolados da comunidade do entorno. As pessoas precisam
inclusive saber que quando elas encontram nas suas propriedades esses fósseis, elas têm a quem chamar para que retirem e façam as pesquisas né, devidas, e que não precisam esconder esses fósseis, não precisam destruir esses fósseis com algum receio. Então, de que existe hoje já um centro de apoio que pode dar esse suporte, mas para isso elas precisam entender o que é um fóssil e o que significa um fóssil, né? Para isso, algumas ações na área da educação sempre são necessárias e são fundamentais. Então, existe um Palio Dia, que é um dia no ano onde esse centro de pesquisa ele se abre de forma bastante ampla, né? Faz essa acolhida às pessoas da comunidade, principalmente crianças, para que conheçam amostras, passem por experiências de paleontólogos, né? Mini paleontólogos, e conheçam, né? Despertem aí mais interesse por essa área da paleontologia. Então, essa é uma atividade voltada para o público bem infantil, e também temos aí uma jornada interdisciplinar de formação de professores em educação patrimonial, que já vai esse ano para a sua 4ª edição, que tem o objetivo de capacitar os mais de 600 professores das escolas desses 9 municípios. Além disso, temos também na universidade uma reserva de vagas, né, vagas extras, no mestrado em patrimônio cultural para professores e profissionais que trabalham com o patrimônio, ou com a área da cultura nesses territórios, nesses municípios da 4ª Colônia, então, para que eles também se qualifiquem e gerem produtos a partir dos seus estudos sobre os seus lugares, né? Então, isso também faz parte desse programa, né, das ações de educação dentro do Geoparque 4ª Colônia. E aí vou falar um pouco do potencial que existe, do que já acontece nesses municípios, né? Do patrimônio cultural, então um grande potencial de coletividade, né, na organização de festas. Os 9 municípios somados, eles possuem 294 festas religiosas que acontecem anualmente. São só as religiosas da religião católica. Então, existem outras festas de outras matrizes, de outras crenças, né? Mas as católicas de padroeiros são 294 festas no ano, que acontecem, em geral, no sábado ou no domingo. Então, existem em cada final de semana, né? Cada sábado e domingo, com certeza, mais do que uma festa. E isso tudo, essa quantidade, essa escala, é muito em razão da gastronomia, do potencial da gastronomia desse território, então, que vai desde uma alimentação que tem essa relação com a imigração italiana, com a imigração alemã, com o gaúcho, né, a cultura gaúcha do churrasco, que também faz essa interposição nesse território, né? Então, é um território com uma gastronomia muito rica. No patrimônio natural, da mesma forma, possui já a chancela de reserva da biosfera, possui corredor ecológico da Mata Atlântica, possui um parque estadual, o Parque Estadual da 4ª Colônia, que aí sim é um parque, né? É uma unidade de conservação, com uso controlado, né? De preservação integral. Então, existe esse patrimônio paisagístico, né? Além, claro, das cascatas, das florestas, os mirantes, rios, vales, né? Desse território que são belíssimos, né? E, somado a isso, então, todo o potencial para o turismo de observação de aves, né? Já que 1/3 das aves identificadas no Brasil se encontra nesse território, na 4ª Colônia também. E aí, quando se fala, né, de como gerar renda a partir do turismo, é preciso falar de um grande investimento local que foi realizado, que foi essa construção das termas romanas, né, que tem uma capacidade bastante grande de receber turistas e que recebe turistas que gostariam e que hoje já podemos comprovar, né, que
querem um turismo fora desse parque termal, desse complexo hoteleiro. E querem esse turismo de base local também, querem conhecer os pequenos negócios, querem conhecer as paisagens, a cultura, as festas. Então, isso é também para justificar e para dizer que há potencial, há público para pequenos negócios que pretendam se envolver na questão da geração de renda através do turismo, né? E aí, algumas contribuições dos projetos que a Universidade Federal de Santa Maria vem desenvolvendo, de cartilhas educativas para a criação de roteiros, a criação de roteiros propriamente dito, né? Todo o potencial do cicloturismo também, dentro da geração de renda também uma organização dos empreendedores locais que conseguem elaborar produtos com identidade local, com algum diferencial, que vai desde o artesanato, né, a cachaçaria, a ter uma propriedade com uma trilha que possa oferecer um café, a elaboração de facas, né, temáticas ali, a cutelaria, que tem então as facas dos dinossauros da Quarta Colônia. Então, a gente vem tentando organizar também a iniciativa privada e temos hoje 34 parceiros que são ou parceiros ou que possuem um geoproduto ou que são amigos do Geoparque. Colocá-los em contato, trabalhar com eles em rede e muitas vezes fomentar a parceria entre eles já é um avanço para um território onde as ações elas acabam estando um pouco isoladas muitas vezes, né? E nessa mesma linha da geração de renda, nós vamos trabalhando agora nesse ano de 2022, 2023, com um programa chamado Progredir, que é de capacitação das pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade social. Então, vamos qualificar 2.460 pessoas em cursos nas áreas de turismo e cultura. Serão 4.100 horas de curso em 82 cursos, né? Então, que são destinados para a população desse território, para que se qualifiquem, para que possam ou gerar a sua própria renda, ou criarem a sua iniciativa, ou também buscarem trabalho, né, emprego em outros empreendimentos já consolidados na região. Temos também uma estrutura de gestão que também rompe com um padrão dos municípios, né, que tem esse formato de comissões, de compor de forma bastante democrática e consultiva, né, para depois termos um comitê gestor, uma direção executiva, um comitê científico. Então, tudo isso, né, as formas de gestão também são pensadas, porque ainda que uma universidade possa ser parceira de um projeto como esse, de uma iniciativa como essa, o território precisa querer ser e precisa funcionar por conta própria, né? Precisa ter uma gestão de elencar prioridades e de definir quais são as primeiras necessidades a serem executadas. Então, para isso, temos uma equipe executiva hoje que é composta por pessoas da Universidade Federal de Santa Maria, por pessoas do consórcio desses 9 municípios e por pessoas que são das prefeituras e que acabam dedicando um percentual da sua carga horária nas atividades do Geoparque Quarta Colônia. Temos aí algumas metas para esse ano de 2022 também ainda, que é todo o trabalho da sinalização turística, né, turística e de conhecimento, porque não é o turismo pelo turismo, né, então a gente sempre pensa o turismo científico, um turismo de conhecimento, um turismo onde se aprende, né, onde se conhece, principalmente, ou melhor, prioritariamente, sempre a questão do patrimônio, né? Que patrimônio que existe ali, o que está se vendo, o que está sendo feito, né? Qual é o valor e qual é o significado desses lugares. Então, que as pessoas que visitam também possam conhecer isso. E uma outra meta de 2022, então, é
a construção, né, consolidar aí o Museu de Ciências Naturais da Quarta Colônia junto ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, são imagens do projeto arquitetônico. Então, se queremos que as pessoas visitem o nosso território para conhecer o patrimônio paleontológico e, junto disso, permanecerem no território, se hospedarem, se alimentarem, conhecerem outros atrativos turísticos, nós precisamos ter um espaço para recebê-los, e ainda não temos um espaço qualificado ou apropriado, né, para receber esses turistas. E da mesma forma também, para esse ano está prevista aí com o suporte da Universidade Federal de Santa Maria, os planos municipais de turismo, um plano integrado dos 9 e também individual, que é um esforço muito grande de planejamento, né, de para onde queremos ir, né, se queremos o turismo, de que forma faremos isso de maneira organizada, né, como vamos organizar isso, e qual o objetivo que vamos seguir, né, juntos aí, universidade e municípios, né. De forma bastante breve, resumida, é isso. Gostaria de novamente agradecer, me desculpar se fui um pouco simplória, talvez, na forma de expor, né? Mas é muito em razão também de estarmos quase que diariamente falando sobre este projeto para as pessoas da comunidade. Então, esse exercício também a gente tem feito de diálogo da universidade com a comunidade, de se fazer entender, de se conseguir fazer esse diálogo, e aproveitando, assim, o momento deste evento, da temática do evento também, e com bastante historiadores, né, na organização, a gente gosta de falar muito que o Geoparque, ele é um projeto sobre memória, né? Sobre a memória da terra, mas principalmente sobre a memória das pessoas, né? São as pessoas que fazem o Geoparque acontecer, e para elas conseguirem fazer o Geoparque acontecer, elas precisam conhecer a si e terem bastante consciência da sua história, da sua cultura, das suas memórias, né? Então, aqui os contatos também das nossas redes, para se quiserem acompanhar ou qualquer questionamento mais também, estou à disposição. Muito obrigada.